Mesmo que eu já tenha falado algumas vezes sobre o aborto aqui no meu canal, hoje eu queria dar ênfase num argumento secular bastante utilizado pelos ativistas, por aqueles que defendem que a mulher tem o direito de abortar. Um argumento muito utilizado é o seguinte: deve-se legalizar o aborto porque a mulher é dona do seu próprio corpo e por isso ela deve e tem o direito de fazer o que bem entender deste corpo. Porém, eu queria mostrar para você o que Deus pensa a respeito disso. Será que o corpo da mulher pertence à mulher? Será que o corpo do homem pertence ao homem? Vamos deixar que a Bíblia nos responda. Quem já assistiu alguns vídeos que eu gravei sobre o aborto sabe que eu demonstro biblicamente que Deus não é a favor desta prática em hipótese alguma e que eu deixo inclusive uma exceção para a qual eu não me sinto apto de julgar, é quando uma mulher, por exemplo, é estuprada, né? Eu sei que há entidades que cuidam de mulheres estupradas para que elas tenham esses bebês e depois deem esses bebês para outras pessoas. Eu acho isso maravilhoso. Porém, este é um assunto no qual eu não gosto de bater o martelo, né? Nós sabemos que a posição de Deus ideal é sempre contra o aborto, mas Deus não aborda todos os detalhes dessa questão na Bíblia, como por exemplo uma mulher que é estuprada. Muitas vezes ficamos em cima do muro. Se realmente vale a pena a mulher ter esse bebê e dar para outra pessoa, ou se a carga genética e hereditária sobre essa criança não será algo que trará grande sofrimento a ela depois que ela nascer. Então essa é uma questão na qual eu não me meto, nem a igreja a qual eu pertenço, a igreja adventista, se sente à vontade para falar disso. Nós entendemos que no mundo de pecado há certas coisas que somente a vítima e Deus, juntamente com aconselhamento especializado, podem decidir. Então, o que eu vou falar aqui não tem a ver com este caso em específico, onde cada pessoa tem que avaliar com Deus e com a ajuda profissional o melhor a se fazer. Agora, eu exalto sim as instituições, os cristãos que trabalham sempre em prol da vida, né, para que uma mulher, por exemplo, estuprada, se ela assim o decidir e conseguir, tenha esta criança e dê esta criança para uma outra pessoa, caso ela não consiga conviver com o fruto de um estupro. Então, essa é uma questão à par na qual eu não gostaria de me meter. Agora, eu queria falar para você, mais especificamente, sobre este argumento, né, que existe por aqueles ativistas em prol do aborto, de que o corpo pertence à mulher. Na verdade, à luz da Bíblia, o corpo humano não pertence ao ser humano. De acordo com a Bíblia, você e eu somos gestores do corpo que Deus nos emprestou, diríamos assim. De acordo com a Bíblia, nós pertencemos a Deus de duas maneiras, duas vezes: pela criação e pela redenção, pela salvação por meio de Cristo. Vamos ler alguns textos? O primeiro deles que eu vou repartir com você mostra que nós pertencemos a Deus primeiramente pela criação. Isaías 45, 12 diz assim, vou ler na Nova Versão Transformadora. Eu fiz a terra e criei os seres humanos para nela habitarem. Com minhas mãos estendi os céus e todas as estrelas estão às minhas ordens. Deus se apresenta como o criador da terra e como o criador dos seres humanos. E aqui, obviamente, tudo pertence a Deus. O nosso corpo pertence a Deus primeiramente pela criação. Ele é o criador. E quando ele nos deu a vida e o corpo, ele nos deu uma vida e um corpo para administrarmos de modo que ele seja honrado por essa administração do corpo e da vida. Além de pertencermos a Deus pela criação, nós pertencemos a Deus pela redenção. Este outro argumento é muito forte para provar que o argumento ativista a favor do aborto, ele é totalmente insustentável do ponto de vista bíblico e do ponto de vista racional, inclusive. 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz assim: vocês não sabem que seu corpo é o
templo do Espírito Santo, veja, não pertence a você, é templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhe foi dado por Deus, vocês não pertencem a si mesmos. Veja, é bem claro. Pois foram comprados por alto preço, pelo preço, foi a vida de Cristo na cruz. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Entre outros argumentos que Paulo tinha em mente aqui, o principal é de que o nosso corpo pertence a Deus. Ele foi comprado por alto preço, pela morte de Cristo na cruz. Este corpo não pertence a nós mesmos e por isso devemos honrar a Deus em nosso corpo. Então esse argumento de que o corpo pertence à mulher e ela faz com o corpo o que ela bem entender, não é assim. Porque o corpo da mulher e do homem, obviamente, pertencem a Deus pela criação e depois pela redenção. Considerando que o corpo pertence a Deus, isso significa que mesmo que tenhamos a liberdade, sim, de fazermos o que quisermos dele, devemos atentar para um fato, de que Deus vai nos julgar por meio daquilo que fizemos com o nosso corpo. Porque Deus dá a liberdade para decidirmos seguir os seus princípios de amor ou não. Mas para toda ação tem uma consequência. Para toda causa tem um efeito. E a Bíblia diz, em 2 Coríntios 5:10, que chegará um momento em que Deus vai nos julgar por meio do que fizemos com o nosso corpo. Ou seja, Deus vai julgar a forma como nós gerenciamos, administramos o corpo e a vida que Ele nos deu. 2 Coríntios 5:10 diz assim: pois todos nós teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que merecer pelo bem ou pelo mal que tiver feito neste corpo terreno. Então veja, o corpo nos pertence, entre aspas. Ele foi dado por Deus para administrarmos, gerenciarmos este corpo para Deus. Mostrando o quê? Que nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos. E que este corpo deve ser administrado de uma forma que traga honra a Deus. Porque o corpo pertence a Deus pela criação, de acordo com Isaías capítulo 45, verso 12, e o corpo pertence a Deus pela redenção, de acordo com 1 Coríntios 6, 19 e 20. Para você entender um pouco mais do que eu quero dizer quando afirmo que Deus vai nos julgar por aquilo que fazemos com o nosso corpo, eu quero lhe mostrar o quão importante Deus considera um feto. Isso significa que Deus vai sim julgar a mulher, inclusive através daquilo que ela fez com a vida que estava sendo gerado nela. Então, aqui em Lucas 1:41, nós encontramos aqui, em Lucas 2:16, um argumento muito forte para sermos contra o aborto, entre outros argumentos que eu não vou citar agora. Aqui em Lucas 1:41 é dito: ao ouvir a saudação de Maria, o bebê de Isabel se agitou dentro dela e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. O bebê de Isabel, o feto que se agitou dentro dela ao ouvir a voz de Maria, era João Batista. E curioso que a palavra grega para bebê usada aqui na nova versão transformadora é a palavra grega brephos. É a mesma palavra que aparece aqui em Lucas capítulo 2, versículo 16. Olha o que diz aqui. Indo depressa ao povoado, encontraram Maria e José, e lá estava o bebê deitado na manjedoura. A mesma palavra grega, brephos, é usada no Novo Testamento para o feto, que estava no ventre de Isabel, e para o bebê Jesus, que já havia saído do útero de Maria. O que isso indica? Que Deus não diferencia entre o feto que está na barriga e que está fora. Eu já cheguei a ver argumentos na internet tão imbecis, dizendo que um feto não é uma vida porque ele não tem uma identidade civil. Que coisa mais ridícula e absurda. A mesma palavra grega que é usada para o bebê já nascido é usada para o feto. Então Deus não faz diferença entre o feto e a criança nascida. Para Deus é a mesma coisa. Tanto que, de acordo com Jeremias 1:5 e o Salmo 139, versos 13 a 16,
Deus já mantém uma relação com o feto, diríamos assim, dentro do ventre da mãe. Então, voltando um pouquinho no argumento, se o corpo pertence a Deus pela criação e pela redenção, se de acordo com 2 Coríntios 5,10 seremos julgados por aquilo que fazemos por meio do nosso corpo, é óbvio que os ativistas e as ativistas a favor do aborto serão julgadas e julgados sim por aquilo que desejam fazer e por aquilo que desejam impulsionar os outros a fazerem por meio do corpo. Pode ter certeza, o juízo de Deus virá. Você pode estar agora com um pouco de culpa, ou com muita culpa, pensando assim, nossa, já que eu pratiquei o aborto, ou fui a favor do aborto, ou sou a favor do aborto, Deus vai me condenar. Calma, eu tenho uma mensagem para você. O mesmo Deus que é totalmente contra o aborto, Ele também é muito amoroso e perdoador. E Ele pode perdoar você. Se você um dia abortou, se você hoje é a favor do aborto, mas você está percebendo por meio deste vídeo que a sua opinião estava distorcida, pode ter certeza que Deus lhe perdoa. Eu queria deixar aqui para você, rapidamente, alguns textos, porque eu sei que várias mulheres que me assistem já passaram por isso, não é? Mas eu quero mostrar para vocês o perdão de Deus. Primeiramente, eu quero repartir aqui com você um texto que eu anotei aqui que se encontra em Lucas capítulo 5, verso 32, que diz assim: Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores para que se arrependam. Em primeiro lugar, qualquer pecador tem acesso ao trono da graça de Deus. E em 1 João 9 é dito o seguinte: se confessarmos nossos pecados, inclusive o pecado do aborto, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se Deus perdoou ao rei ímpio Manassés, que de acordo com 2 Crônicas 33, sacrificou os próprios filhos às divindades pagãs, Deus perdoa você por ter praticado o aborto. Pode ter certeza, o sangue de Cristo derramado na cruz é suficiente para lhe trazer perdão e paz. Agora, o que você precisa fazer daqui em diante é seguir o princípio de Jesus em João 5,14. Vai e não peques mais. Vai e não pratiques mais o aborto. Talvez eu esteja falando para um jovem e para uma jovem que acabaram aí, a jovem acabou engravidando fora do casamento, está com um grande sentimento de culpa, está pensando que se as pessoas descobrirem que ela está grávida, ela vai ter problemas na sociedade, problemas com a igreja, está pensando em abortar. Deixa eu lhe dizer uma coisa, como um irmão e como um pecador, não resolva um problema criando um problema ainda maior. Se você matar esta criança que está dentro de você, lembre-se, Deus considera o menino nascido com o mesmo valor que o feto e vice-versa. Deus não faz diferença. Se você tirar esta criança, você vai estar tentando resolver um problema criando outro. Além de praticar à luz da Bíblia um homicídio, porque de acordo com Êxodo 21, 22 e 23, até mesmo quando impulsiona-se, por exemplo, quando dois homens brigavam no Antigo Testamento e batiam numa mulher grávida e o feto morresse, dependendo da circunstância, o homem poderia até ser morto, porque Deus valoriza muito a vida do inocente. Não vale a pena você, além de cometer homicídio, gerar traumas na sua mente. É mais do que comprovado que mulheres que praticam aborto têm muitas vezes mais probabilidade de terem problemas de ordem emocional, especialmente a depressão. Então, você cometeu um erro de engravidar antes do casamento, não cometa outro erro agora. Tenha o bebê, cuide desse bebê, você vai perceber que bênção vai ser essa criança na sua vida. Deus tem poder de transformar decisões erradas nossas em grandes bênçãos. Eu te dou certeza de que se você não desistir do filhinho ou da filhinha, ou do bebê que vai nascer e ainda você não sabe o sexo, eu vou lhe compartilhar uma experiência minha de pai. Eu tenho duas meninas, a Yasmin, de 7 anos, e a Lavínia, de 2 anos e 10 meses. Eu nunca experimentei um amor
tão profundo quanto esse. Quando você tem um filho, você começa a entender um pouquinho mais o que é o amor de Deus por você. Se você que é pecador e mau por natureza, consegue gostar de uma outra criaturinha mais do que de você mesmo, isso é uma coisa absurda. Imagine o quanto Deus lhe ama. Então eu lhe digo, vale a pena e sempre valerá a pena ter o seu filho. Agora, digamos que o seu namorado irresponsável não quer assumir. Faça ele assumir pelo menos o compromisso de cuidar dessa criança com você. Se ele não quiser casar-se com você, o problema é dele. O problema é dele se ele quiser ter um filho longe da mãe. Ele que vá depois acertar isso com Deus. Agora, não siga a opinião de um irresponsável dizendo o seguinte: vamos tirar esse bebê. Não faça essa bobagem. Você vai perder uma grande oportunidade de entender um pouquinho mais o que é o profundo amor de Deus por uma pessoa, e você ainda vai estar trazendo transtornos de ordem emocional, culpa, totalmente desnecessários para a sua vida. Então, finalizando, nada a ver este argumento: o meu corpo me pertence, eu faço dele o que eu bem quiser. Não, o corpo humano pertence a Deus duas vezes, pela criação e pela redenção. Se você gostou desse vídeo e se você acha que há mais pessoas que precisam aprender sobre isso, compartilhe. Compartilhe este vídeo, inscreva-se aqui no canal. Para mim será uma honra ter você como um dos meus inscritos, para juntos estudarmos mais a Bíblia e levarmos este conhecimento bíblico precioso para muitas pessoas que precisam. Que a graça de Cristo seja com você e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.